Minhas irmãs e meus irmãos, queridos Padre Evandro, Diácono Orlando, saúdo de modo belo e especial. Eu nunca entendi porque o nome de vocês é juízes da festa, mas em todo caso eu saúdo os juízes. A gente pode inventar um nome melhor, né? Eu sei que não, a gente pode inventar para vocês. Mas é bonita a missão de vocês, a função. Não é bem a missão de juízes, mas é a missão de colaboradores, devotos especiais do Sagrado Coração de Jesus, comprometidos pelo batismo com a sua comunidade eclesial. É algo tão bonito quando a gente percebe o compromisso de leigos e leigas com a igreja. Quando eu venho aqui à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, eu uso muitas vezes essa casula. É uma casula muito simples, nem parecem as casulas chiques que hoje existem, mas ela tem uma história, sobretudo por causa desse símbolo aqui atrás. É o símbolo do Sagrado Coração de Jesus, um coração inflamado de amor. E também porque foi com essa casula que eu fui ordenado padre, praticamente há 30 anos, em 1993. Próximo ano será aniversário de 30 anos. Esta mitra é a mitra do centenário da diocese. E aquele báculo, o cajado, foi o báculo que eu recebi no dia da minha ordenação episcopal. Então, a casula foi de caso pensado, mas a mitra e o cajado não. Mas coincidiu na providência amorosa de Deus que estejam estes três símbolos do ministério presbiteral e do ministério episcopal. É sempre uma alegria imensa então celebrar a Eucaristia com vocês, especialmente nessa abertura da festa do Sagrado Coração de Jesus. O que eu quero dizer para vocês, além de um breve comentário ao texto do Evangelho, é, sobretudo, a partir do significado da Eucaristia. Sobre o texto do Evangelho, três coisas merecem um pouco de destaque e são muito importantes. A primeira, Jesus diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Na antiguidade e também hoje, o fermento é algo que transmite impureza, porque o fermento já está em processo de putrefação. Fermenta exatamente porque está apodrecendo. A gente talvez não se dê conta, mas para os judeus, que têm regras muito fortes sobre tudo aquilo que são alimentos, os alimentos em processo de apodrecimento, para um judeu é algo muito grave e impuro. Então o fermento é a impureza por excelência. O fermento, para poder fermentar, para poder levedar a massa, precisa exatamente começar o processo de putrefação, de apodrecimento. É símbolo de impureza. Ao mesmo tempo, tem uma segunda característica. O fermento, quando posto na massa, ele é absolutamente imperceptível. Você não percebe que tem fermento na massa do bolo, mas você percebe que a massa cresceu, que o bolo não ficou solado. Então, quando o bolo, a massa cresce, é sinal de que o fermento funcionou. Mas Jesus utiliza essa imagem para dizer: há um fermento bom, que é o fermento que a mulher utiliza para o pão caseiro todo dia. Em Israel era a dona da casa, a mulher que preparava o pão todos os dias. Nossa Senhora preparou muitas vezes o pão para José e Jesus, e para ela, obviamente. Mas há um fermento ruim. É desse fermento ruim do qual fala nosso Senhor Jesus Cristo. O fermento da hipocrisia. A palavra
Hipócrita, na língua grega, é muito engraçado. Hipócrita é a máscara que os artistas, os atores usam no espetáculo. Então, hipócrita é alguém que aparece sempre aos outros com uma máscara, como se estivesse representando um papel, como se estivesse no teatro apresentando uma peça teatral. E às vezes mente tão bem que mente para si mesmo e o sujeito termina acreditando na sua própria mentira. Os fariseus emburacaram num caminho talvez até sem volta, e eles primavam por aparentar uma piedade exagerada e não existente. Nada pior, e nós temos visto o que está acontecendo no país, quando a religião é manipulada de algum modo. É muito triste perceber que a religião tenha entrado dos dois lados, mas tenha entrado com tanta força na campanha eleitoral deste ano. Era uma coisa que devia estar completamente de fora. Dá muita tristeza de ver tantos fatos horrendos que temos visto pelo Brasil afora. Aqui está o grande problema dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei. Eles conhecem a Bíblia de capa a capa, aparentam uma piedade exterior, mas por dentro de Jesus, o coração deles está cheio de rapina, cheio de roubo, como se fossem sepulcros caiados. O sepulcro por fora é branquinho, bem pintadinho de branco, mas por dentro só tem podridão. Cuidado com os sepulcros caiados, mas não apontem o dedo para lá. Apontemos o dedo primeiro para cá, para nós mesmos. Todos nós, de algum modo, temos algum nível de hipocrisia. Coerente, plenamente coerente, somente nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima, sua mãe. Nós outros todos somos limitados, pecadores e frágeis. De algum modo, todos nós temos algum elemento que não é plenamente coincidente com a palavra de Deus. Dizemos, aparentamos para os outros, mas Deus conhece em profundidade o nosso ser. Então, o primeiro elemento para a nossa meditação: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas não é o fermento somente dos outros de lá. É este fermento da hipocrisia que também pode estar dentro de nós. A segunda coisa, para combater o fermento dos fariseus, a hipocrisia, o que é que Jesus sugere? Aquilo que vocês escutaram ao pé do ouvido, gritai de sobre os telhados. Aquilo que foi dito no quarto escuro, quase sussurrando, proclamai para todo mundo. Jesus está pedindo que os seus discípulos e discípulas se tornem missionários. E aqui está o grande pedido de Jesus para essa comunidade paroquial: tornar-se missionário. Quando Jesus pregou o Evangelho para os seus discípulos, era um pequeno grupo, um grupetozinho de nada. Quando Lucas escreve o seu Evangelho no ano 85, a igreja já havia se espalhado pelos 4 cantos, já havia chegado a Roma, a Grécia, a Turquia, a Alexandria no Egito, a tantas partes pelo mundo afora. Por isso Jesus diz: aquilo que foi ouvido quase como que em sussurros, isso deve ser espalhado aos 4 cantos do mundo. Inclusive, devemos continuar fazendo o anúncio querigmático. O que é o querigma? O querigma é o primeiro anúncio da fé. Nós não podemos supor que as pessoas já foram evangelizadas. Até sabemos que já receberam uma primeira evangelização, mas para a grande maioria destas pessoas não se passou de uma mera camada de verniz. Está no nível mais superficial da pele. Parece que o Evangelho ainda não penetrou
fortemente e não transformou os corações. Padre Zezinho tem uma canção que ele diz: não permitamos que as águas batismais seguem rapidamente em nossas cabeças. Aquilo que nós ouvimos, quase como que em sussurros e em segredos, Jesus pede que nós transmitamos de sobre os telhados aos quatro ventos, aos quatro cantos, a começar de nós mesmos. Santo Agostinho dizia: aquilo que nós falamos para fora, em primeiro lugar, devemos dizer para dentro. Para fazer uma homilia, qualquer que seja, mesmo que sejam 3 minutos de pensamento, a gente precisa rezar para dizer primeiro a nós mesmos aquilo que queremos dizer aos irmãos, senão caímos novamente na hipocrisia. É muito importante, sobretudo quem tem tarefa de coordenação. Eu vejo muitos irmãos, muitas irmãs que coordenam grupos pastorais, movimentos, serviços. Digam sempre primeiro para si mesmas, si mesmos, aquilo que vocês querem dizer para os outros, para a gente ser evangelizado e que o coração da gente seja transformado pela força do Evangelho em primeiro lugar. De sobre os telhados, anunciem ao mundo aquilo que escutamos como que em sussurros dentro de um quarto fechado. Jesus pregou para poucos, um grupinho pequeno de discípulos. Depois a igreja se torna uma igreja de massa. Muitos de vocês sabem que eu acompanhei um pequeno grupo recentemente numa viagem à Terra Santa. Daqui estavam Nivaldo e Lala, chegaram meio estupiados, coitado, cansados. Maria também estava, Maria Almeida, acho que vocês 3 daqui dessa paróquia. Socorro e Bezerra, claro, o tenente. Quando a gente tinha alguma coisa para resolver, botava um tenente na frente que ele resolvia. Socorro e Bezerra. Mas impressionou-me muito a visita à Turquia, porque é um país que desinvestou, é um país que destrambelhou. O cristianismo desapareceu completamente. Nós fomos a Esmirna, que é a terra de São Policarpo, um mártir. Eu perguntei por lá: vocês já ouviram falar de São Policarpo? Tem alguma igreja de São Policarpo? Ninguém. Era um grandíssimo desconhecido esse tal de São Policarpo. Ninguém o conheceu, ninguém nunca ouviu falar sobre esse São Policarpo. Mesmo o guia que estava nos acompanhando, ninguém sabe. É um país muçulmano, mas mesmo entre os muçulmanos, total secularização. Não vimos nem mesmo entre os muçulmanos prática religiosa mais profunda. Desinvestou, destrambelhou-se, desinvestou completamente. E se a gente não tiver cuidado, nós entramos nesse processo gritante de secularização, de perda dos valores essenciais da fé, de arrefecimento, de esfriamento. E quando a fé esfria, arrefece e amaina, o coração da gente também esfria, e a gente já não tem mais o gosto por Deus, pelas coisas santas. E aí a gente perde também o respeito pela pessoa humana, e por nós mesmos, e pela vida, e pela família, e assim por diante. Guardemos essa segunda palavra: pregar o Evangelho de sobre os telhados. E terceiro, não tenhais medo. Dom Paulo, mas pregar o Evangelho hoje tem muita confusão, fazem muitas críticas a nós. É verdade mesmo. Tem até coisa pior. Tem perseguição, tem gente que é preso, tem gente que é criticado. Na Nicarágua tem bispo preso. Em vários países da África há cristãos batizados, batizadas que foram perseguidos, marginalizados, perderam emprego, foram presos, torturados. Na Ásia, muitos torturados. O que Jesus disse? Não tenhais medo. Não tenhais medo, pequenino rebanho, diz Jesus noutra passagem do Evangelho de Lucas. E aí ele dá 2 exemplos muito interessantes. O exemplo dos pardais e o exemplo dos fios de cabelo da cabeça. Jesus diz: não se compram
pardais por uma ninharia de centavos? Aqui no Brasil nem pardais a gente compra, né? Nem é raiva. Mas lá na terra de Jesus, não se compram 2 pardais por uma ninharia? Nenhum deles se perde sem que Deus conheça o seu destino. Os fios de nossa cabeça, quem ainda os tem, os fios de cabelo não estão todos contados, tem mais do que para levar. Os fios de cabelo não estão todos contados? Estão. Deus por acaso se interessa pelos pardais e pelos fios de cabelo de nossa cabeça? Se interessa. Aí Jesus diz assim: olha, se Deus se preocupa com pardais e os fios de cabelo de nossa cabeça, imagine se Ele não vai se preocupar com os seus missionários e missionárias, com essa igreja paroquial, com essa paróquia viva, povo de Deus, uma paróquia animada, fervorosa, cheia de fé, de esperança, de missão, de tanta coisa bonita. Já existem muitas coisas bonitas e podem ainda existir tantas outras, e estas coisas bonitas podem ser aprimoradas. Não tenhais medo. Ah, mas nós vamos receber críticas. E daí? As críticas são inerentes à missão. O martírio, seja um martírio de sangue, seja um martírio miúdo, cotidiano e silencioso, isso é inerente à nossa missão de cristãos. Então não tenham medo, não tenham medo. Fiquem firmes em Deus, fiquem firmes na oração. Ah, o padre me chamou para ser juiz esse ano da festa. Não sei se eu vá, porque vão me criticar. Vá, vão criticar do mesmo jeito. Se você for, se você não for, vão criticar do mesmo jeito. Ah, eu estou ajudando na festa esse ano. Ajude. Se você ajudar ou não ajudar, vão criticar do mesmo jeito. Faça ouvidos surdos. Deixe para lá. Deixe para lá. Foque em Deus. Foque em coisas boas. Foque em valores que nos elevam e enlevam a nossa alma. Procurem livros bons, música de boa qualidade. Me dá muita tristeza de ver o lameiro em que se tornou a música popular brasileira. A gente já sabe o conteúdo da letra. A gente já sabe qual é o conteúdo da letra, não é assim? Desculpando a palavra, é um motel. Desculpando mais ainda a palavra, é qualquer putaria e uma garrafa de cachaça. É nisso que se transformou a música popular brasileira ultimamente. Com raras exceções, tem coisa boa, mas a gente tem que ter, com uma lupa, sair procurando. Sobretudo esta tal dessa música sertaneja que está rodando por aí, é de fazer pena, com raríssimas exceções. É de fazer pena o que a gente escuta. Não tenham medo, permaneçam firmes na fé, leiam coisas boas, dediquem-se à oração, escutem música de qualidade, conversem com pessoas que edificam, procurem fazer o caminho e não tenham medo de críticas, não tenham medo, porque Cristo ressuscitado caminha conosco, o Sagrado Coração de Jesus caminha conosco, e Ele é fonte inesgotável de misericórdia e de compaixão. Eu concluo dizendo apenas uma palavra sobre a Eucaristia e o Congresso Eucarístico Nacional. No texto base de preparação para o Congresso Eucarístico Nacional, ali se faz uma reflexão sobre a expressão Corpo de Cristo. O que significa Corpo de Cristo? 3 coisas. Primeiro, Corpo de Cristo é o corpo físico de Cristo. Maria Santíssima, no seu seio virginal, concebeu e depois deu à luz ao corpo físico de nosso Senhor Jesus Cristo. É o primeiro significado de Corpo de Cristo. Segundo, Corpo de Cristo é a Eucaristia. São Paulo nos fala da Eucaristia como Corpo de Cristo. Terceiro, Corpo de Cristo, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, é o corpo eclesial, a igreja.
A igreja é corpo de Cristo, a igreja é roçado de Deus, a igreja é templo do Espírito Santo, de São Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Então percebam, corpo de Cristo é a Santíssima Eucaristia, mas corpo de Cristo é também a igreja. Qual é o grande problema hoje? Houve uma separação, houve uma dissociação, houve um desligamento no coração de muitas pessoas. Tem gente que revira os olhos de piedade adorando Jesus sacramentado sobre o altar. Está ótimo. O problema é que esta pessoa sai da igreja, aí sai falando mal do Papa, sai falando mal do bispo, sai falando mal dos padres, sai falando mal dos leigos como vocês que atuam nas pastorais. Esta pessoa não entendeu nada. O corpo de Cristo eucarístico é o mesmo corpo de Cristo eclesial. Não existe Eucaristia separada da igreja, não existe igreja separada da Eucaristia. A igreja é a comunhão eucarística, é a comunidade reunida em torno da palavra e em torno da Santíssima Eucaristia. Então vamos pedir ao Senhor, minha gente, porque o que tem acontecido nesses últimos tempos, pessoas profundamente apaixonadas por um partido político, seja ele preto, vermelho, amarelo, roxo, azul, não importa, há paixões horríveis, de cá e de lá, desse lado, daquele lado, do lado de cá de uma campanha eleitoral, do lado de lá, pessoas se tornam cegas, e perdem de vista a comunidade eclesial, a igreja, às vezes até a própria família, por causa de paixões partidárias. Vocês já perceberam que depois eles estão em cima dos palanques se beijando? Tudo. E aqui, muitas vezes, a gente perde a amizade, perde a comunhão eclesial, perde os laços familiares por causa de politicagem barata. É muito importante termos clareza, cada um tem a sua consciência, vota conforme a sua consciência diante de Deus. Mas não permitam, meus irmãos, não permitam que isso destrua a sua igreja. Não permitam que isso destrua a sua comunidade eclesial. Não permitam que isso destrua a sua pastoral. Não permitam que isso destrua a sua família. Não permitam isso. Que a Eucaristia, que é corpo de Cristo, esteja sempre vinculada à igreja, que também é corpo de Cristo. E que ninguém adore Jesus sacramentado e depois saia falando mal da própria mãe. Eu conheço pouquíssimas pessoas, algumas delas inclusive doentes mentais. Eu conheço pouquíssimas pessoas que falam mal da própria mãe. A gente pode até dizer uma bobagem ou outra para a própria mãe em casa. Mãe, senta aqui. Eu acho que isso e aquilo a gente podia ponderar. Mas alguém sair por aí afora, no meio da rua, falando mal da mãe, eu conheço pouca gente maluca que faz isso. A igreja é mãe. A igreja é nossa mãe. Não fale mal da igreja. Não fale mal do Papa Francisco. Não fale mal da CNBB. Chamar a CNBB de sindicato comunista. Que coisa mais triste, minha gente. Onde já se viu? Eu participo da CNBB desde 2015, quando fui nomeado bispo. Nunca vi nada desse gênero por lá. Amem a mãe igreja. Amem a mãe igreja. Peça ao Divino Espírito Santo iluminação e discernimento para votar conforme a sua consciência. Mas não permita que isso destrua amizades, destrua famílias, destrua pastorais, destrua a comunidade eclesial. Adorem Jesus Eucarístico, recebam Jesus Eucarístico na Santa Missa, mas isso reforce cada vez mais os laços comunitários. Deus os abençoe, os guarde e os proteja sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu